ano, sejam bem-vindos, alunos do terceiro ano. Olha, hoje a gente não pode perder muito tempo, então já vamos lá para a nossa aula, que a nossa aula hoje vai falar sobre gramática. Eu adoro gramática, a gente vai sair um pouco da questão da estratégia de leitura e hoje a gente vai ver sobre o quê? Futuro. Let's go? Aula 5.2 com a professora Patrícia Richier. It's a pleasure, é um prazer. E o nosso intérprete Samuel. O título da aula de hoje é sobre esse Vision of the Future, a visão do futuro, porque nós vamos falar sobre os dois tipos de futuro no inglês. Existem dois tipos de futuro. Com eles, nós temos o going to e o will, certo? Nós vamos ver sobre esse going to future, o will future e o going to versus will, a diferença dos dois. Também as nossas confusing words, as palavras confusas, que hoje vocês podem notar que elas são muito parecidas na grafia. E também na fala, quando eu falo affect e aqui quando eu falo effect. A diferença é bem pouca e a gente já vai nessa aula entender a diferença desses dois. Toda aula tem uma habilidade. A habilidade de hoje é fazer uso adequado dos diversos tipos dos tempos verbais, que hoje vai ser futuro, no processo de recepção, produção do texto escrito de vários gêneros textuais. Assim como ler, compreender, analisar, interpretar e... Opa, já não tem mais o E. As informações de um texto in English. Let's go! Olha aí, temos uma foto geralzona do que é o nosso futuro com will e o futuro com going to. Sim, você tá vendo ele aqui sim, o famoso to be. Ai, mas eu não suporto esse to be, professora, teacher, não aguento mais. Mas vai usar ele aqui sim. Num dos futuros, que é o futuro com going to, ele vai ser usado, certo? Então se acostume com ele de novo. Ah, eu não consegui aprender ele direito. Então presta atenção que você vai aprender hoje, certo? Nós vamos ver sobre forma interrogativa, o going to, want. Todas as palavras eu vou explicar para vocês o que significa nessa aula. Entretanto, tá, galera? Eu tenho certeza que vocês já estudaram, já tiveram esse conhecimento do futuro em outros anos escolares. E a gente está fazendo aqui no terceiro ano é revisitar esses conhecimentos e usar eles em diversos e variados diversos contextos, tá? Diversos e variados, a mesma coisa. Vamos lá. Olha essa imagem, analisa aí. Se trata de o quê? Aparentemente se trata do quê? De uma pessoa no trabalho. Eu tenho essa noção porque temos aqui, ó, não porque eu quero relógio, mas vamos analisar as imagens. Um relógio, uma moça ao telefone, um copo de café aqui, computador, duas pessoas de terno e gravata. Então parece ser um ambiente de trabalho, né? Ela parece ser uma espécie de secretária ou alguém, alguma executiva, enfim. Então olha só, o nome dela é Sara. E aí a Sara, o que ela está fazendo? Sara goes to work every day. Olha aqui essa frase no presente simples. Goes to work every day. Ela vai para o trabalho todo dia. Goes, o meu verbo aqui conjugado na terceira pessoa do singular, por causa da Sara. Todo dia é minha frequência de tempo, no presente. Logo em seguida, she's there from 7:30 until 1:30. O que é isso? Ela está lá, ainda no presente, das 7:30 até a 1:30. It is 11 o'clock now. São 11 horas agora. Sarah is at work. Sarah está no trabalho. At 11 o'clock tomorrow. Aí aqui, presta atenção, eu já mudei o meu marcador de tempo. O meu marcador de tempo agora é amanhã. Então, se eu vou falar sobre amanhã, eu já não vou falar usando o presente. Já vou colocar aqui um futuro. E a primeira frase que vocês vão ver com futuro que é nessa aula que é essa aqui. She will be at work. She will be at work. Ela estará no trabalho. Olha só. Essa frase está no futuro e é um dos tipos de futuro no inglês, que nós chamamos do futuro incerto. É aquele futuro mais distante. Afinal de contas, nós estamos hoje, agora. Tomorrow é só amanhã. E até amanhã acontecer, muita coisa pode acontecer.
E ela pode até não ir para o trabalho amanhã. Ela pode ficar doente nesse meio tempo, as situações adversas podem acontecer. E aí, então, esse é um futuro mais incerto. Vamos agora ver um futuro diferente? Olha só, uma pessoa que está andando na rua, apesar da imagem estar assim, é uma pessoa andando na rua, e aqui em cima nós temos clouds, black clouds, que são as nuvens negras, e elas estão bem nubladas, parecendo que realmente vai cair um temporal, nós chamamos aqui um toró, né? Nunca mais tinha falado essa palavra, vai cair um toró. Por quê? Porque temos essa evidência das nuvens, né? Bem cloud. E aí esse rapaz fala assim, it is going to rain. Ele olha para as nuvens e fala, it is going to rain. Rain significa chover. Então, olha só, look at the sky, olha para o céu. The clouds are black. As nuvens estão negras. It is going to, estão pretas, enfim. It is going to rain. Vai chover. It is going to rain. Então, quando ele usa a estrutura do going to, verbo to be mais o going to, ele está dando essa ideia de futuro mais certo, de algo que está prestes a acontecer, que está mais certo para acontecer, porque ele está vendo uma evidência, certo? Então, vamos entender as diferenças lá. Olha só, a diferença do futuro. O will, ele indica um futuro não totalmente certo. Ou seja, quando fazemos uma previsão baseada em uma opinião, também usamos o will. Quando tomamos uma decisão no mesmo momento da fala. Então, lá na nosso primeiro exemplo com o will, isso aqui é baseado na minha opinião, né? She will be at work. Tomorrow she will be at work, porque ela tem esse costume de ir pro trabalho, né, os 5 dias da semana, então amanhã she will be at work, ela estará no trabalho. Só que coisas podem acontecer e ela pode não ir ao trabalho. Agora, quando se trata de uma decisão no mesmo momento da fala, alguém fala assim, ei, atende a porta, estão tocando a campainha. Get the door. Aí a pessoa fala, I will, eu irei. Nesse momento, ela está realmente indo. Então, assim, esse uso dessas duas diferenças, desses dois tempos verbais no futuro, dessas duas estruturas, elas, na verdade, vai além disso. Aqui eu trouxe algumas informações para vocês, mas para vocês saberem mais certinho, pesquisem, procurem sobre esse assunto, porque, na verdade, vem aqui comigo. Na verdade, existem várias regrinhas, assim, de uso desses dois futuros. Só que assim, numa fala informal, você está lá nos Estados Unidos, por exemplo, você vai usar o tempo inteiro o eu para qualquer situação, não tem problema, eles vão te entender. Se você quiser usar o verbo to be com o going to para qualquer situação no futuro, também não tem problema, eles vão te entender. Só que existe uma diferença de uso desses dois, tá? E as diferenças vão além dessas informações aqui, porque é muita coisa. Então, tem essa vontade de aprender, pesquisa, vai mais a fundo, mas como eu falei para vocês, usando um ou outro, dá na mesma. Vamos voltar lá para a tela? Olha só. O going to, né, que é outra estrutura do futuro, ele é uma estrutura usada quando falamos sobre algo no futuro que temos quase certeza de que vai acontecer. Ou seja, uma previsão baseada em fatos, como lá naquele exemplo, ele viu que tinha muitas nuvens nubladas. Também é uma estrutura usada quando tomamos uma decisão antes de falar sobre algo. Ou seja, quando planejamos algo. Então, eu planejei. Por exemplo, eu preciso comprar uma calça jeans. Então, eu planejo comprar uma calça jeans mais tarde, inclusive até amanhã. Mas é um planejamento, né? Então, é uma coisa que eu quero, eu realmente pretendo, eu vou usar o going to. Certo? Então, vamos lá.
A diferença entre o will e o going to, eles são bem sutis. Na prática, isso não faz grande diferença, como eu falei para vocês ainda agora, já que qualquer nativo lhe entenderá sem a menor dificuldade. Mas é sempre bom ter em mente que há o uso formal e informal. Então, assim, quer saber todos os usos formais? Pesquise lá, vai lá na World Wide Web, na internet tem várias informações. Quer usar de forma informal? Beleza, mas cuidado, porque isso aqui é informal, ok? Então vamos ver a estrutura gramatical das frases do Simple Future com will. É o mais fácil. O will, ele é um verbo modal, e como verbo modal, eu amo os verbos modais, porque eles são os mais fáceis do inglês. Certo? Eles são verbos que não vão alterar a estrutura. Se estiver na primeira pessoa do singular, do plural, não importa. Eles permanecem iguais. E é perfeito isso. Perfeito, é simplesmente perfeito. Então, nós temos lá o futuro com will, o simple future, é composto por duas partes. Will, shall. Só que assim, gente... esse último ele não é muito utilizado, até vai ter uma parte da aula que eu vou falar sobre ele, por enquanto vamos deixar em stand-by. Mais infinitivo sem o termo to. Vamos ver aqui nessa tabela, como é que você faz a frase afirmativa? Primeiro vem o seu sujeito, depois vem o verbo will, tá? E ele tem tradução, professora? Não, ele não tem tradução, na verdade ele ele como se fosse aquela terminação do futuro em português, aquela terminação do futuro mesmo, que praticamente é muito raro as pessoas usarem aqui no Brasil com essa assim no dia a dia. Geralmente as pessoas falam, eu vou comprar pão amanhã. Seria o correto, eu comprarei pão amanhã, comprarei. Então esse will seria esse final. Entendeu? Eu comprarei, você comprará, ele comprará, nós compraremos. E vai ficar esse final no verbo principal que vem depois. Porque ele não trabalha sozinho, ele trabalha com o verbo principal também, que é o verbo de ação. Então, sujeito, will, tá? Ou então o shall. Só que o shall ele é usado apenas na primeira pessoa do singular e na segunda pessoa do plural. Primeira pessoa I, segunda pessoa we. Certo? I will go, we shall go, he, she, it will go, you, they will go. E depois do meu verbo will, nas frases afirmativas, vem o meu verbo principal, que aqui no meu exemplo está o go. Presta bem atenção, na hora de traduzir vai ser assim, I will go, eu irei. Eu posso falar eu vou? Pode. Só que esse eu vou seria I'm going to. I'm going to, que é o que a gente ainda vai ver, certo? I will go. É assim a estrutura. Sujeito, vou pegar só um aqui. Verbo will, que é o verbo modal do futuro. E o verbo principal, sem a partícula to. Ele vem na sua forma natural, sem o to. E na hora de traduzir, o will vai dar a ideia de futuro para ele. Vamos seguir? Na negativa, o que acontece? Sujeito, aqui tem o they, eles e elas. Depois o meu verbo will, que é o meu verbo modal do futuro. Depois o meu not, que é a minha partícula negativa. E depois o meu verbo principal, que é see, que significa ver, tá? E vai ficar they will not see. Eles não verão. Verão. Verão, não de verão, de inverno, não verão mesmo, tá? Mas eu costumo falar, eles não vão ver. Ok, mas como eu falei para vocês, esse will seria esse futuro mesmo, com essa terminação de futuro, certo? Então, they will not see. Esse not, que é minha partícula negativa, ele vem a tiracolo entre o meu auxiliar do futuro e o meu verbo principal. Também tem a forma contraída dele, que vai ficar assim, won't. Will mais not é igual a won't. Certo? Que é a contração dessas duas palavras. Will mais not ficou won't. Isso aqui é uma forma bem informal, tá, gente? Lembra? É bem informal. Beleza? They won't see. Eles não verão.
não verão. Na interrogativa já sabe, passa o verbo para frente. Que verbo principal? Não, o auxiliar do futuro, o will vai para frente, o meu sujeito vem depois e depois o meu verbo principal. Will she ask? Ela perguntará. Então esse verbo aqui, ele vem na sua forma natural sem o to e ele fica no futuro por causa do will. Só que o will vai lá para frente para a pergunta. Will she ask? Ela perguntará. E também temos perguntas negativas, certo? Nas perguntas negativas tem todo tempo verbal, inclusive. O que acontece? Vem o meu verbo auxiliar do futuro com o meu not juntinhos. Então, quer dizer que nas perguntas negativas, né, interrogativa negativa, o meu verbo eu sempre vem assim contraído. Então, vai ficar won't they try? Won't they try? Eles não tentarão? Essa é a pergunta que a gente coloca um não também na frase. Eles não tentarão? Eles não irão? Eles não farão? E assim por diante. Won't they try? Certo? Vamos lá. Existem as contrações também entre os sujeitos da minha oração com o meu verbo auxiliar will. Eu particularmente não curto muito a contração entre o sujeito e o will na hora de falar, mas você pode fazer dessa forma. O único pronome que não contrai é o pronome it com will. Eles não contraem, não é normalmente contraído, certo? Então você tem I will ficando I will e assim por diante. Eu prefiro não contrair, certo? Então perceba que o WI foi embora, só sobrou o LL. Então quando você vir isso aqui numa frase, sabe que é a mesma coisa que I will e assim por diante, como está aqui. Muito bem? Lembrando que o will not fica won't, que é a junção do auxiliar do futuro com a partícula negativa not. Quando utilizamos going to, que é esse outro meu tempo verbal, no futuro, essa estrutura do futuro, na verdade. O going to, ele também tem outra tradução. Quando eu falar I'm going to, eu estou indo. Só que aqui eu vou falar eu vou, ele vai. E o going to vai ser esse nosso vou, vai, vamos. Certo? Porque nós temos essas variações no português. Então, quando utilizamos going to em uma frase para nos referirmos ao futuro, essa construção é composta por 3 elementos. To be, conjugado, conforme o sujeito, mais going to. Como assim to be conjugado? São 3 to be, verbo to be. São esses 3 aqui, ó. Só existem esses 3 no presente. Somente. Cada um tem um lugar específico com um pronome pessoal, um sujeito específico. Então, eu vou usar o am somente para o pronome pessoal eu. Ele é o único que é usado com eu, somente. O are, ele é usado no plural, é o verbo to be do plural, só que ele também é usado no singular apenas com a palavra you, que é você. E além de ser vocês também. E o is, ele é usado com todas as terceiras pessoas do singular. He, she, it. Tanto she, quanto he, quanto it. Certo? Logo em seguida, depois do sujeito, que pode ser qualquer coisa aqui, nome próprio, pode ser pronome pessoal. Depois do sujeito vem to be, que são desses 3, de acordo com o sujeito, cada um com o sujeito correto. Logo depois vem o going to. Going to é o meu futuro, que é o futuro mais certo. Então, ele vem going to para todo mundo, não muda, tá vendo? Ó, ele vem no singular, ele vem no plural, ele vem na terceira pessoa, não importa. Isso que é legal no inglês, assim como o will não muda. Aí depois vem o seu verbo principal no infinitivo sem o to. Infinitivo do verbo sem o to. Então, ele vem no infinitivo sem o to. E esse verbo aqui, certo? Ele vai ser traduzido como se ele tivesse no infinitivo, porque vai ficar assim, ó. They are going to study. Eles ou elas vão estudar. Eles ou elas vão
estudar, certo? Eu poderia traduzir, eles estão indo estudar, só que aqui já não seria o nosso foco, tá? Aqui não seria o que a gente está estudando, aqui é futuro. Então, eles ou elas vão estudar. They are going to study. I am going to stay. Eu vou ficar. Vou apagar aqui. She's going to leave. Ela vai embora. Ela vai embora. Então, isso aqui tudo eu vou traduzir junto, como vou, vai, vamos. E o próximo verbo, que é o meu principal, ele vai ficar com essa tradução de infinitivo, só que sem o to. Diferente do will, né? Porque no will você vai colocar aquelas terminações, como eu falei para vocês, estudará, falará, comerá e assim por diante. Na afirmativa do going to é assim, sujeito. Verbo to be correspondente ao sujeito, que é o is, que eu estou trabalhando com he, terceira pessoa. Going to play tennis. Aí eu coloco going to do lado do meu verbo to be e logo depois o verbo principal e o complemento, que aqui é o substantivo tênis. He's going to play tennis. Ele vai jogar tênis. Na negativa é a mesma coisa. O que muda é apenas a presença do not entre o verbo to be e o meu going to. He's not going to play tennis. Ele não vai jogar tênis. Na interrogativa, o que acontece? Vem o meu verbo to be na frente, porque aqui gera uma confusão. Já que quando a gente faz perguntas com inglês, pera lá, a gente faz perguntas em inglês usando o verbo na frente, você poderia ficar na dúvida qual verbo você vai colocar na frente. Afinal de contas, nós estamos usando vários verbos aqui. Quais são eles? O to be, o going, que é um verbo, inclusive, que vem do verbo to go. Não sei se vocês conseguem perceber isso. O play e o... Então, acabou. O verbo to be, o going e o play. Qual é o verbo que passa para frente para fazer pergunta? Porque em inglês a gente sempre faz pergunta com o verbo na frente. Verbo auxiliar. O verbo que vai para frente é sempre o to be. Sempre vai ser o to be que vai para frente fazer a pergunta. Is he going to play tennis? Ele vai jogar tênis? Is she going to play tennis? Ela vai jogar tênis? E nas perguntas negativas, interrogativas, o que acontece? Verbo to be ainda na frente, aqui eu só estou trabalhando com is, mas não se esqueçam que são 3 verbos, esse e esse, cada um com seus respectivos pronomes pessoais. Então, na negativa e interrogativa, o verbo to be passa para frente contraído com a partícula negativa not, que aqui ficou isn't, que é a junção do verbo to be, is, mais a partícula negativa not, que fica isn't, tá? Isn't he going to play tennis? Ele não vai jogar tênis? Aí eu já coloco um não aí, porque é uma pergunta negativa. Ué, ele não vai jogar tênis? É diferente de ele vai jogar tênis? Entendeu? Você está querendo ir lá buscar informação se ele vai ou não jogar tênis. Isn't he going to play tennis? Muito bem. Olha só, voltando lá para aquela questão do will, temos esse shall aí, porque no inglês moderno o termo will é mais indicado do que o shall. Shall é principalmente utilizado com eu e nós, tá? Para fazer uma oferta ou sugestão. Então, não é usado de qualquer forma. Ele é usado para fazer uma oferta, né, oferecer alguma coisa para você, um copo de água, ou uma sugestão, sabe assim? Qualquer sugestão para uma pessoa, ou para pedir conselho. Com as outras pessoas, you, he, she, they, shall é utilizado apenas em construções poéticas ou literárias. Então, você vê isso muito em livro antigo, de poesia, tá? Quando se trata desses outros pronomes pessoais. O termo shall está em desuso, mas ainda é comumente empregado no lugar de will, nas construções afirmativas ou negative,
negativas da primeira pessoa, tanto singular quanto plural. Eu e nós. Beleza? Let's practice. Vamos praticar. Vamos praticar um pouquinho? Que a gente viu? Olha aí. Temos uma música dos Beatles, inclusive. O gênero musical deles era rock. A banda não existe mais. Deve ter um ou outro integrante vivo ainda, não me recordo. E a música eu não sei cantar, mas olha só, antes de a gente ler a música, o que ele estava pedindo aqui? Na letra da música, You're going to lose that girl, que significa, olha aí a estrutura do going to. You're going to, epa, a estrutura do going to significa que o verbo to be está aqui, ele está bem aqui, ó, contraído com o meu you. Ele está contraído com o meu sujeito, eu posso contrair também com o meu sujeito, o meu verbo to be. Então, aqui é o verbo to be are, que é usado com você no singular e vocês no plural. O cantor diz a seu amigo entre aspas, né? Porque realmente, que se ele não valorizar a sua girlfriend, namorada, vai certamente tomá-la dele. É correto afirmar que, temos aí as alternativas, não há frases que indiquem a certeza do cantor em tomar a namorada do amigo. A certeza do cantor em tomar a namorada do amigo fica clara na frase You're going to lose that girl, pela estrutura verbal going to. Isso aqui me cheira bem. Será que é? Vamos lá. A certeza do cantor em tomar a namorada do amigo fica clara na frase And I will take her out tonight, pela estrutura verbal will. Eu já não sei sobre a C, porque o will ele não dá muita certeza, lembra? Então, se a gente fala de mais certeza, o ideal seria o going to. Na D, a estrutura going to usada pelo cantor não implica a certeza de que seu amigo vai perder a namorada. E aí, o cantor só pretende sair com a garota para atrapalhar o relacionamento anterior. Bora lá ver? Vamos ler? Olha só. You're going to lose that girl. Você vai perder essa garota. You're going to lose that girl. Você vai perder essa garota. If you don't take her out tonight. Se você não levá-la para sair tonight, hoje à noite, she's going to change her mind. Ela vai mudar a cabeça dela. And I will take her out tonight. E eu levarei ela para sair hoje à noite. Tá vendo que eu falei levarei, não falei vou levar? Levarei, porque é um futuro, né? Mais futuro. And I will treat her kind. E é porque aqui ele não tem certeza aqui no caso, né? Porque ele tá querendo realmente levar ela hoje, só que mais tarde, só que ele não tem certeza. Porque caso o outro namorado não leve, ele vai tentar. E eu vou tratar ela com gentileza, tratar ela bem, certo? Então, na letra da música, blá, 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 o cantor disse ao seu amigo que se ele não, blá, 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 foi bom, se ele não valorizar sua namorada, vai certamente tomá-la dele. E é correto afirmar o quê? Qual seria a alternativa correta? Opa, teacher, brincando, teacher. A certeza do cantor em tomar a namorada do amigo fica clara na frase You're going to lose that girl. Inclusive, eu não comentei ali para vocês na aula, e vou até usar aqui desse lado, você pode muito bem fazer isso aqui, ó. Ao invés de você escrever going to, não quero escrever going to, muito simples. Você pode, ó, fazer a contração do verbo com a palavra to e vai ficar gonna. E é muito utilizado aí informalmente. You're gonna lose, you're gonna. Então esse som gonna eu acho mais interessante do que o going to. Eu costumo falar mais gonna, é até estranho falar going to pra mim. Porém, isso é bem informal, que fique bem claro, tá? Na 2, quais são os planos do cantor? Mais de uma alternativa pode ser marcada. Os planos do cantor. Então ele planeja o quê? As respostas corretas, já vou até dar a resposta aqui, pode ser mais de uma. E são essas duas aqui. And I will take her out tonight. É o plano dele, levar ela para sair hoje à noite e o quê?
tratar ela bem, que está lá no final da minha música, nas duas últimas linhas da minha música. Esses são os planos do cantor. E chegou o momento delas, das confusing words, que são as palavras que elas se escrevem diferentes na questão do início delas, porém a pronúncia é a mesma, tá? Affect versus affect. Então, affect com a letra A significa afetar, é um cognato. Então, olha só, fazer amizade com as pessoas erradas na escola pode afetar suas notas. Making friends with the wrong people at school can affect your grades. Certo? E a segunda palavra é a palavra affect, que também fala da mesma forma, porém se escreve com E na frente. E significa efeito, certo? O resultado ou o efeito, porque também pode ser usado sinônimos, de o Danny andar com as pessoas erradas foi não ser aceito na faculdade. The fact of Danny hanging out with the wrong crowd was not being accepted into college. Presta atenção na palavra college, que é um falso cognato. Eita, quase coisei o Sam aí. Que significa faculdade e não colégio, viu? Então, essas foram as nossas confusing words, bem fáceis. Elas falam da mesma forma e se tem a grafia um pouquinho diferente, ok? Por isso que há essa confusão em relação a essas palavras. Olha aí, essas são as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Vejo vocês na nossa aula, na próxima aula de revisão. Até me perdi o número da aula. Na próxima aula de review and exercise. See you. Bye.